Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Espero que vocês gostem e entendam. E vamos à aula. É isso. Função modular é a função f de r em r, que a gente pode escrever assim também, ó, f, dois pontinhos r, setinha r. Isso significa f de r em r, quer dizer, função de r em r, função onde o domínio é r, contradomínio é r. E a imagem está contida aqui no contradomínio. Então, a função modular é a função f de r em r, que a cada número real x associa o módulo desse número. E a gente já viu o que é módulo, então é mais fácil entender o que é a função modular. Então, f de x é igual a módulo de x, o que implica dizer que f de x vai ser igual a x se o x for maior ou igual a zero, e vai ser igual a menos x se o x for menor que zero. Aqui nós temos só alguns exemplos de função modular. F de x igual ao módulo de x, é a básica. F de x igual ao módulo de 2x menos 1. F de x igual ao módulo de x ao quadrado menos 6x mais 5. F de x igual ao módulo de x menos 2 mais 1. F de x igual ao módulo de x ao quadrado menos 4x menos 2. Características. As principais características da função f de x igual ao módulo de x. Ela vai variar conforme essas variações aqui, ó. Então, essas características podem ou não variar. Então, o domínio, os reais. Então, nós podemos atribuir ao x qualquer número real. O contradomínio são os reais também. Quer dizer, os valores que nós obtivermos para y devem estar aqui, dentro dos números reais. E a imagem vai ser y real, qualquer número real, tal que esse y vai ser maior ou igual a zero, no caso dessa função f de x igual ao módulo de x. Outra forma da gente escrever esta imagem seria intervalo fechado em y e aberto para mais infinito. Ou seja, no eixo y, nós vamos pegar os valores a partir do zero. Gráfico da função modular. Nós temos dois casos a considerar. O primeiro caso é o caso onde a função não possui nada fora do módulo. Tudo que faz parte da função está dentro do módulo. Então, para construir o gráfico desse tipo de função, nós consideramos a função sem módulo. Então, y igual a x. E aí, a gente constrói o gráfico dessa função sem um módulo. Então, isso é uma função do primeiro grau. O expoente da incógnita aqui é 1. Portanto, ela é chamada de função do primeiro grau. Então, para construir o gráfico de uma função do primeiro grau, basta encontrar dois pontos. Então, a gente atribui dois valores ao x e vai encontrar dois valores para o y. Então, primeiro valor para o x, vamos dizer que o x primeiro é 0. Como o y é igual a x, então isso implica dizer que o y também vai ser 0. E o ponto, portanto, é onde os eixos se interceptam. Outro valor, quando x é 1, mais uma vez, como o y é igual a x, isso implica dizer que o y também é 1. Então, o primeiro ponto é onde o x é 0 e o y é 0, é a interseção dos dois eixos. Segundo ponto, o x é 1, o y também é 1. Vou construir o gráfico de azul para podermos entender melhor o que iremos fazer depois. Então, o gráfico da função do primeiro grau é sempre uma reta. E aí, nós olhamos para o coeficiente do x. Se ele for positivo, essa reta é crescente. Se for negativo, essa reta é decrescente. Nesse caso, ela é crescente. Então, esse gráfico não é o gráfico da função f de x igual ao módulo de x. É o gráfico da função y igual a x. Y é a mesma coisa que f de x, tá certo? Eu poderia colocar neste lugar aqui f de x. Tanto faz, f de x ou y. Tá? Então, esse gráfico é o gráfico da função y igual a x. O gráfico da função y igual a módulo de x, como o módulo é sempre positivo, então tudo que está dentro do módulo vai ser sempre positivo, significa que não vamos ter essa parte negativa aqui.
E aí, para facilitar a construção do gráfico da função, basta pegar esta parte e rebater para aqui para cima. Tá? Então, o gráfico da função fica dessa forma. Vou fazer de preto agora. Então, o gráfico é esse. É um V. Essa parte que está em preto é o gráfico da função y igual a módulo de x. Então, significa que essa parte aqui não existe para a função f de x igual a módulo de x. Tá? A outra função, f de x igual a módulo de 2x menos 1. Também é uma função do primeiro grau, então a gente constrói mais uma vez sem módulo. Então, y igual a 2x menos 1. Y é igual a f de x, como já vimos. E, portanto, atribuímos dois valores a x para encontrar dois valores de y. Então, se o x for 0, pode ser os mesmos valores lá de cima. Se o x for 0, então vai ficar 2 vezes 0, que dá 0, menos 1, dá menos 1. Ou seja, o y é menos 1. O 0 é o elemento neutro da adição e da subtração. Significa que se somarmos ou subtrairmos 0 de alguma coisa, vai dar sempre aquela coisa. Tá? Então, menos 1. Aqui no gráfico, quando x é 0, o y é menos 1. O ponto fica no menos 1, no caso, no eixo y. Quando x for 1, nós temos 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 1 dá 1, ou seja, o y também vai ser 1. Então, aqui, quando x for 1, o y também vai ser 1. Então, nós temos este ponto aqui. Mais uma vez, tendo dois pontos, no caso de uma função do primeiro grau, o gráfico é só ligar esses dois pontos. Como o A é positivo, o coeficiente do x aqui é positivo, então significa que a função é crescente. Nós temos este gráfico. Vou fazer mais uma vez de azul. Da mesma forma do anterior, o gráfico da função modular não vai ter esta parte aqui que é negativa. Então, basta rebater esta parte para cima. Então, como ela passa aqui neste ponto, né? Como ela passa aqui no menos 1, ela vai passar aqui e ele vai passar aqui no 1. O gráfico vai passar aqui no 1. Então, essa parte de preto é o gráfico da função f de x igual a módulo de 2x menos 1. Então, mais uma vez, esta parte aqui não existe. E o terceiro caso é o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. E da mesma forma dos anteriores, a gente esquece o módulo, então vai ficar y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Que é uma função do segundo grau. A equação do segundo grau é da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Ou seja, o a é o coeficiente do x ao quadrado, o b é o coeficiente do x elevado a 1, e o c é o que a gente chama de termo independente de x. Então, quando a gente fala no gráfico da função, o termo independente de x é justamente o ponto onde o gráfico desta função toca o eixo y. Então, 1, 2, 3, 4, 5, e o gráfico dessa função vai tocar o eixo y no valor 5. Então, aqui nós já temos um ponto. Então, para construir o gráfico da função do segundo grau, nós precisamos de outros dois pontos, como já aprendemos. Então, basta determinar os zeros dessa função. Os zeros de qualquer função são os pontos onde o gráfico desta função toca o eixo x, como vocês já devem ter visto. Então, no caso da função do segundo grau, para determinarmos os zeros dela ou as raízes, basta igualarmos o y a zero, então ela fica dessa forma. Uma das formas da gente determinar as raízes dessa função seria por delta, mas eu vou usar o processo da soma e do produto das raízes. A soma é menos o valor de b sobre a, ou seja, menos 6, então vai dar mais 6 sobre o a,
que é 1, ou seja, isso dá 6. A soma das raízes é menos b sobre a, ou seja, menos 6 sobre a, que é 1. Menos por menos vai dar mais, ou seja, isso é 6. O produto é c sobre a, ou seja, 5 sobre 1, e isso dá 5. Então, quais são os dois valores onde a soma deles dá 6 e a multiplicação deles dois dá 5? São, na verdade, 1 e 5. Isso aqui, ó, essas raízes, depois a gente descobrir esses valores aqui, isso aqui a gente faz por tentativa, mas é simples, porque tendo esses valores fica fácil da gente descobrir quais são. Dois números onde a soma dá 6 e a multiplicação deles dois dá 5. Então, 1 e 5, se a gente fizer por delta, a gente vai encontrar esses mesmos dois valores para x e x duas linhas. Então, aqui, ó, os valores de x são 1, 2, 3, 4, 5. Aqui seria o outro valor de x. Então, nós teremos aqui 2 pontos. E o gráfico da função de segundo grau é uma parábola, ou seja, uma curva, que ficaria mais ou menos dessa forma. Como nós estamos construindo o gráfico dessa função, deu isso aqui, mas só que nós não queremos o gráfico dessa função, e sim dessa. Então, é só colocar um módulo, o que significa que esse valor aqui, ó, que está do eixo x para baixo, ou seja, pegando a parte no y negativo, não existe. Então, isso aqui a gente risca, ó, e rebate isso aqui para cima. Então, esse é o gráfico da função f de x igual a módulo de x ao quadrado menos 6x mais 5. É mais ou menos um W, né? Se você for olhar, parecido com um W. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado e entendido. E até a próxima.